De tempos em tempos, eu gosto de fazer um balanço da minha vida para avaliar como que as coisas caminharam até o momento. Eu tenho esse costume já faz alguns anos de fazer esse balanço de forma semestral, né? Avaliar de como é que eu estava no começo do ano, depois de um semestre como é que eu estou, e no final do ano fazer um balanço geral de como o ano foi, né? Como que esse ano se desenrolou. E eu faço isso, como eu disse, há alguns anos já. E esses tempos eu estava pensando sobre isso e sobre como está chegando perto de fazer o balanço semestral. E eu percebi uma coisa. Eu, avaliando a minha trajetória até então, eu percebi que todas as vezes que eu entrei em relacionamentos ao longo da minha vida, eu fui mais infeliz, invariavelmente, todas as vezes. E eu fiquei pensando a respeito disso nas épocas que eu estava em relacionamentos, minhas ex-namoradas, eu já namorei algumas vezes nessa vida, já tive algo por volta de 4 ou 5 ex-namoradas, acho que umas 5. E grande parte delas foram meninas bem legais, me trataram de uma forma boa, mas mas de certa forma não foi algo positivo para mim. E eu vou falar para vocês o motivo. Teve relacionamentos que eu fiz merda, teve relacionamento que eu traí, um em específico. Teve outros relacionamentos que simplesmente a gente discutia muito. Teve relacionamentos que eu fui muito ciumento, teve relacionamentos que minha ex-namorada foi muito ciumenta. Então, as causas são diversas, tá? Não existe uma causa em específico por conta dos meus relacionamentos não terem dado certos, tá? Mas uma coisa é fato. Toda vez que eu me entreguei emocionalmente, eu fiquei muito mais fragilizado como homem. Toda vez que eu me entreguei emocionalmente, as, as Julianas que tinham o controle emocional da minha vida, elas tinham ciência desse controle e elas faziam uso desse controle para tentar de alguma forma me manipular. Quando a gente perde esse controle emocional da nossa vida e a gente entrega para outra pessoa, a gente fica muito fragilizado de certa forma e fica muito na mão dessas pessoas. E nem sempre essas pessoas vão estar preocupadas em fazer o melhor para você. Nem sempre essas pessoas elas estão preocupadas com o seu bem-estar acima de tudo. Porque desde o começo, se elas estivessem preocupadas com o seu bem-estar, provavelmente elas não aceitariam entrar num relacionamento contigo, entende? Elas estão mais preocupadas, no final das contas, em saber se você está suficientemente entregue àquela relação e suficientemente entregue a elas do que qualquer outra coisa. E eu invariavelmente estava entregue, porque quando eu tenho esse triste hábito de quando eu entro num relacionamento, eu entro de cabeça e eu me entrego completamente, entende? Me entregava, pelo menos. E isso é um dos maiores erros que nós podemos cometer como homens. O homem, ele é um ser que trabalha muito mais pelo racional. E quando a gente entra nesse polo emocional da coisa, a gente muitas vezes não tem a disciplina emocional necessária para poder lidar bem de uma forma positiva com esses relacionamentos e com essa dependência emocional a terceiros ou terceiras. O que acontece? Eu ainda estou para conhecer algum homem que seja suficientemente disciplinado para isso. A grande maioria dos homens não é. E se nós não temos essa disciplina, e se nós não temos o conhecimento necessário para tomar
atitudes que não vão ser maléficas para nós mesmos, o ideal é que nós não nos coloquemos nessas situações. O ideal é que nós não nos coloquemos em relacionamentos. O ideal é que a gente aprenda a lidar com a solidão. O que para mim, sinceramente, não é muito difícil. Eu gosto de ser uma pessoa solitária. Eu gosto da minha solitude. E eu percebi que ela me traz muito mais benefícios do que um relacionamento. O relacionamento você só tem aquela companhia ali, que muitas vezes não é uma companhia lá tão boa assim. E aquela companhia só vai te suprir uma necessidade afetiva que talvez seja até mesmo momentânea, não seja algo que você de fato necessite tanto assim. E você se acomoda na situação. Você acha que é melhor você lidar com a sua solidão de forma momentânea, por exemplo, se desenvolvendo ou entregando uma das suas maiores, dos seus maiores pontos fracos para uma pessoa que talvez nem queira o seu bem da forma que você acredita que quer, entende? É claro que é muito melhor a gente aprender a lidar com a nossa própria solidão. É claro que é muito melhor a gente aprender a se desenvolver, mas a gente nunca escolhe o caminho mais difícil. A gente sempre vai optar o caminho mais fácil, porque a gente não quer ter trabalho. E isso eu aprendi só na casa dos meus 30 anos. Eu levei muito tempo para entender isso, mas uma hora a ficha caiu. Tem um vídeo do, acho que é do Redcast, que o Saitama fala que a Red Pill, ela é como se fosse o suprassumo do conteúdo na internet. E eu fiquei pensando por isso, eu fiquei pensando sobre isso um tempo, e eu concordo em gênero, número e grau com ele. Porque de fato, se você pega as matrix, por exemplo, financeira, de você guardar dinheiro. Se você pega a matrix do bodybuilding, de você ficar mais forte, não a matrix, né, no caso a red pill, vamos dizer assim. Se você pega a matrix do desenvolvimento pessoal, dos livros de autoajuda, e se você junta tudo isso ao conhecimento de você parar de ficar fazendo a sua vida girar em torno de Juliana, você tem a Red Pill. E ela é isso, é exatamente isso, o suprassumo do conteúdo positivista de desenvolvimento pessoal na internet. Se você está aqui e você entende isso, você é um em um milhão. Você é um destaque na multidão. E como meu pai falava há muitos anos atrás, que o sucesso dele era inevitável, o seu sucesso é inevitável, desde que você leve todo esse conteúdo na sua vida e agregue ele de fato para si. Não entre ele só por um ouvido e saia por outro. Adeque esse conteúdo à sua vida e a sua vida vai mudar, a sua realidade vai mudar. Não fica gastando seu dinheiro, seu tempo, sua energia, sua disposição com as Julianas quando elas não querem te dar nada em troca, certo? Leve esse conteúdo para sua vida que as coisas vão mudar. E é isso. Fique longe de relacionamentos. Não entregue a sua dependência emocional para ninguém. Ninguém merece ter controle sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos. Você tem que ter controle sobre os seus sentimentos. E mais ninguém.